Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Amém. Glória a Deus. Somos mais que vencedores. Isso é uma certeza, é uma garantia. Amém. O apóstolo Paulo está aqui falando nessa carta. E o contexto geográfico, né, o contexto histórico aqui, desse momento em que Paulo está escrevendo essa carta, eu estava pesquisando, e ele estava em Corinto, na Grécia. Ele estava hospedado na casa de Gaio e também de Tércio. E Tércio era quem estava escrevendo essa carta para os cidadãos de Roma. Então, nesse momento aqui, Paulo está imbuído do Espírito Santo, ele está cheio do Espírito Santo, porque ele está ali, né, orientando, dando instruções de como, encorajando aquele povo para buscar o reino dos céus, para propagar o Evangelho de Cristo. Então ele estava encorajando e falando ali com eles, que eles eram mais do que vencedores, porque Cristo já havia morrido, já havia garantido essa vitória. Então, por Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Então, por isso, ele já estava ali encorajando esses cidadãos para que propagar o Evangelho de Cristo. E aí, no versículo 35, ele diz assim, né? Ele faz umas indagações, perguntas. Ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? Né? A peste, a espada, a nudez, a tribulação. O que pode nos separar? A resposta é: nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Aleluia. Né? E é uma palavra de encorajamento. Nós estamos no culto da vitória. E a gente precisa entender que, independente da adversidade, independente da sua luta, da sua dor, do seu sofrimento, nós temos uma palavra que garante que nós já somos mais do que vencedores. Aleluia. Então aqui ele está dando este encorajamento para que a gente possa entender que o Evangelho não é só um Evangelho de vitória, mas é um Evangelho de cruz, onde a gente precisa saber que existe o quê? Uma promessa, né? Um futuro glorioso. E qual é esse futuro glorioso? É saber que nós temos acesso à vida eterna. Amém? Amém. Essa é a nossa maior vitória. Então a gente não pode olhar para a circunstância. O Evangelho é um Evangelho de luta, em que é preciso a gente enfrentar, se levantar. É preciso que a gente saiba a nossa identidade. Então, o que eu aprendo aqui nessa passagem, nesse pequeno versículo, nesse capítulo 8? Eu aprendo 3 lições. Primeiro, que eu preciso saber a minha identidade. Você sabe qual é a sua identidade? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, então logo você é herdeiro do Pai. E você é co-herdeiro com Jesus Cristo. Amém? Amém? Então, quando eu entendo a minha identidade, quem eu sou, nada pode me abalar. Amém? Amém? Nada pode me prostrar, porque eu tenho uma palavra e eu sei quem eu sou. Amém? Amém. Então, a identidade é um ponto. Eu tenho um segundo ponto, que é a orientação do Espírito Santo. Aqui, nesse contexto, eu entendo que eu preciso, assim como Paulo, estar imbuída, cheia do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai me dar essa coragem para que eu possa ganhar almas para Jesus. Aleluia. Porque nós não somos bons. Deus só o Pai que é bom. Amém. Então, a gente até tem boas intenções. Mas quem é que vai verdadeiramente nos encorajar? É o Espírito Santo. É algo sobrenatural. Então, a gente precisa do Espírito Santo. Até para orar. Né? Porque muitas das vezes, amados, nós não sabemos orar. Essa que é a verdade. E aí o Espírito Santo, com gemidos inefáveis, gemidos inexprimíveis, ele vai orar por nós e através de nós. Amém? Então eu preciso da presença do Espírito Santo. E o Senhor prometeu que não nos deixaria sozinhos. Então aqui Jesus já tinha subido aos céus e deixado o Espírito Santo. Então era o Espírito Santo que era a força, que era a bússola para que o Evangelho de Jesus Cristo pudesse se propagar. E a terceira lição que eu aprendo aqui é a confiança em Deus. Aquela confiança que eu não vou questionar. Eu já sei a minha identidade, né?
Eu já sei que eu preciso do Espírito Santo e eu preciso confiar. E aqui um pouquinho antes do versículo que eu acabei de ler, o 37 e 35, no 28, diz assim: sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu preciso também entender isso, né? Ou seja, nós vamos ter só alegria, nós vamos ter só bênçãos, né? Muitas das vezes, quantas vezes na verdade nós pedimos algo e Deus não deu? Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Deus é aquele que enxerga lá na frente. Então, se você hoje está aqui, já está na campanha, por várias campanhas, e você ainda não recebeu a sua bênção, aguarde, espere. E entenda que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Vai chegar o momento certo, a hora certa. Não chegou porque você ainda não está preparado ou preparada. Amém. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Amém? Amém. Então, já estou encaminhando para o fim. Eu quero deixar essa mensagem de encorajamento. A palavra falou muito ao meu coração. Amém. Que, amados, vocês não olhem para as circunstâncias, tá? Para as dificuldades, para as afrontas do inimigo, né? Mas que você entenda que você é filho de Deus, que você precisa e você tem o Espírito Santo, e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém?